Olá pessoal, graça e paz, esse é o nosso canal Brasil Batista e hoje estamos recebendo aqui Daniel Conta, é um dos diretores de missões estaduais da Convenção Batista Fluminense e nós teremos a oportunidade de conhecer os desafios, as propostas e aquilo que missões estaduais está realizando nesse momento na cidade do Rio de Janeiro. Então quero passar a palavra aqui ao Daniel. Daniel, fique à vontade, se apresente e vamos começar nosso bate-papo. A ideia aqui é informação para o povo que está lá no Brasil Batista. Tá certo. Pastor, obrigado pelo convite de estar aqui nesse canal. Obrigado a você que está participando também. E é muito importante a gente poder ter a oportunidade de falar do que Deus está fazendo no estado do Rio de Janeiro, né? Principalmente nosso campo fluminense, através dos missionários e das igrejas, né? Que têm cooperado com a obra missionária e com a expansão do Reino de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro, em várias cidades, né? Nós somos 91 municípios e o grande desafio de alcançar todos com o Evangelho. Né? Muito bem, Daniel. Uma das dúvidas que as pessoas têm, geralmente nesse momento, é em relação aos desafios da cidade, né? Rio de Janeiro, tanto o interior como a cidade centro, e são muitos desafios. Desigualdade social, pobreza, violência. O que as missões estaduais hoje têm preparado para apoiar a igreja e levar ao mesmo tempo a evangelização para a nossa cidade? O grande desafio de missões estaduais é fazer essa leitura das cidades, né? Na verdade, eu costumo dizer que o campo fluminense ele tem o concreto da cidade, ele tem o verde da serra e ele tem o azul do mar, né? Então você tem linguagens completamente diferentes. É por isso que missões estaduais têm procurado estar mais perto da igreja local, das associações da nossa convenção. Por quê? Porque são elas que têm o entendimento do que acontece no entorno. Então, missões tem os seus projetos, tem as suas propostas, mas ela precisa ouvir a igreja local para ser mais assertiva nas suas ações. Então, quando a gente divide a ação missionária, e a gente pensa em treinamento, em capacitação, a gente também tem que saber qual é a vocação daquela região, a necessidade daquela região. E a linguagem do sul do estado não é a mesma do norte do estado. Verdade. Você tem influências de outros estados, por exemplo. Você vai em determinadas regiões, você tem influência de Minas Gerais, influência do Espírito Santo, de São Paulo. E ali aquela região fala um outro formato, né? Então, missões estaduais têm os projetos que são comuns, mas que se adaptam à realidade das regiões. Por isso essa conversa com a igreja local. Né? Muito bem. Hoje, eu acredito que você tem um grupo de missionários que estão trabalhando, como também projetos em parceria com as igrejas locais. Se um jovem, um homem, uma mulher, alguém tem interesse de ser um missionário, não de mundial, não de nacional, mas de agregar e somar com missões estaduais. Quais são as etapas e a fase que ele precisa cumprir para fazer parte de um missionário de missões estaduais? Isso é bem interessante falar sobre isso. Por quê? Porque missões estaduais, diferente das juntas, né? Ela trabalha muito na sua própria cidade. Então eu costumo dizer que missões estaduais é missão na minha cidade. E essa leitura, ela tem feito com que nós olhemos os vocacionados, os voluntários, também como missionários para as ações nas suas cidades. Então as missões estaduais têm programas, por exemplo, para jovens que sejam vocacionados, mas que queiram atuar. Às vezes ele não pode ser um radical, deixar tudo aqui para o sertão, para outro estado. Então ele pode ser um jovem em missão aqui na cidade. Então ele se inscreve no nosso site, missõesestaduais.com.br, no projeto Jovens em Missão. Nós vamos começar uma nova turma em que ele vai ser capacitado para servir na própria cidade. Então, de repente, uma igreja que precisa de revitalização, precisa do fortalecimento, a gente prepara esse missionário em treinamento e ele vai ficar 3 meses sendo treinado e depois ele fica 9 meses servindo numa igreja da sua cidade. Isso o custo é menor e ele pode desenvolver aos finais de semana apoiando aquela igreja. Então, a primeira porta de entrada seria se inscrever no projeto Jovens em Missão. Pensando também nesse vocacionado e às vezes que tem o próprio recurso, a gente tem um projeto que a gente está lançando que é o Missão Mais. São aqueles que têm mais de 40 anos, às vezes um profissional liberal, que tem o próprio sustento, tem condições de se manter, às vezes alguém já aposentado, mas que gosta de boa saúde, que tem condições, um pastor até, ele pode se inscrever num projeto também de revitalização de igreja, porque é a grande necessidade do nosso estado hoje, né? A visão missional é essa,
e ele pode ser capacitado para implantar alguns projetos muito comuns e simples, né, que são projetos como casas de paz, implantação de pequenos grupos. Isso pode acontecer também e ele pode ser capacitado para ser um missionário ali. Ele vai ser voluntário num projeto também daqueles que têm mais de 40 anos. Agora, sou vocacionado e quero fazer parte de missões estaduais no quadro de missionário. Você procura, envia uma mensagem para nós ou nos procure no escritório, lá na Convenção Batista Fluminense, e você pode falar, dizer qual é o seu chamado, como você quer trabalhar, se você já tem alguma aptidão, se você já tem algum dom específico, e ali nós vamos estudar a sua região, o seu chamado, e vamos analisar e preparar você, né, para levantamento do seu sustento, preparar você para o treinamento, para você poder ser enviado. Aquele que é da área de capelania vai ser capacitado pela nossa coordenadoria de capelania. Os de plantação e fortalecimento de igreja de igual forma, e temos os projetos sociais especiais também, que aí é mais na área social também. Então, se você quer ser um missionário, você entra em contato no nosso site, envia uma mensagem para a gente, ou você nos procure lá, né, na convenção, pode falar com o seu pastor também, mas uma vez que você deu o seu nome, a gente começa o processo de orientação, de como nós vamos fazer para cadastrar você e capacitar você para ser um missionário do campo. Muito bom. Você falou agora sobre revitalização de igreja, e nós sabemos que o problema do Covid foi algo assustador no mundo, né? E também, de certa forma, atingiu empresas e atingiram também igrejas. E algumas igrejas ainda hoje não conseguiram se reerguer. O que missões estaduais pensam sobre isso e o que, de alguma forma, tem feito para ajudar essa igreja que, devido ao esvaziamento, à crise, né, mundial, a igreja não conseguiu retornar ainda nesse período pós-Covid? A primeira coisa é essa leitura que nós temos feito do Estado, né? Cerca de... E aí eu sempre friso de que isso não é um dado estatístico técnico, mas é um dado estatístico de campo, em que aproximadamente 30% das igrejas filiadas à nossa convenção hoje passam por uma situação de necessidade de revitalização. Então, elas não têm aí 30 membros, alguns 50 membros, mas com frequência pequena. E missões estaduais hoje já têm atuado apoiando igrejas com 8 membros, 6 membros, 2 membros, igreja com 12 membros. Então, o que a gente tem feito? 2 membros? 2 membros. Aqui na cidade de Queimados. Eita. A Igreja Batista renasceu, o pastor Renato Oliveira, nosso missionário, foi para lá, começou a trabalhar com esses dois, era um casal, né? Hoje já tem uma frequência maior, ele já tem 14 membros, com 25 pessoas frequentando, mas tem um projeto esportivo com quase 40 meninos e meninas lá. Então já está discipulando essa turma, e na campanha você pode ver o vídeo lá no site missõesestaduais.com.br, tem lá um vídeo do Renato falando da embaixada, que está organizando uma embaixada agora lá, para pegar esses meninos do campo e discipulá-los na igreja. Legal. Então, missões estaduais têm feito trabalho de fortalecimento, mais uma vez eu digo, fazendo a leitura do local. Em São Pedro da Aldeia, na comunidade chamada Colina, né, tem lá um trabalho de musicalização infantil, trabalho missionário, projeto Cativar, que está ajudando também a trazer os adultos para a igreja, porque os pais começaram a vir. Então, qual é a necessidade daquela igreja local? O que ela tem no entorno dela? E através desse estudo feito pelo coordenador do Pilar Igrejas, a gente sabe que tipo de ação pode ser estabelecida ali. Hoje nós já temos ido, através da coordenação de evangelismo, fazer treinamento nas associações, nas igrejas, porque a gente entende que muito mais do que o recurso financeiro, a gente precisa trazer de volta as pessoas que estão afastadas e ganhar novos, né? Sim. Porque através do crescimento da membresia, naturalmente cresce a receita e aí as necessidades outras da igreja vão sendo supridas, né? Muito bem. Fala um pouquinho, Daniel, sobre a campanha. Vocês estão aí em plena campanha, as igrejas envolvidas, e o que você espera desse fechamento aí? Sim. A campanha de 2024, o tema Jesus vai voltar, né? É um tema que a gente precisa resgatar no coração da igreja. A igreja, ela precisa voltar a crer de verdade nisso. Parece que muitos cristãos, muitos crentes estão vivendo como se isso não fosse, vai demorar mais 2000 anos para acontecer, né? Sim. Então, a gente tem dito isso, primeiro a gente quer reacender que creio que Jesus vai voltar. E quando eu creio,
eu desejo que isso aconteça. Então a campanha bate nessa ideia, você não precisa desejar. Quem crê e deseja, espera. E aí é essa esperança que nos leva a proclamar. Então a campanha de missões estaduais de 2024 com o tema Jesus vai voltar, ela está baseada na promessa de Jesus em Apocalipse 22:20, né? Que ele diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, está até na nossa camisa da campanha aqui, né? Sim. Certamente venho sem demora. Amém. Essa é a promessa do Senhor Jesus. E a igreja responde no complemento do versículo, né? Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. É a oração da igreja. Ora vem Senhor Jesus. Então, missões estaduais em 2024 está indo às igrejas para dizer que Jesus vai voltar e convidando o povo para fazer essa oração da volta de Jesus. Mas enquanto ele não volta, nós que estamos aqui na sua cidade, no estado do Rio de Janeiro, nós temos o privilégio e a oportunidade dada pelo Senhor de anunciarmos o reino dele aqui, enquanto aqueles que não conhecem. Pastor, Rio de Janeiro, segundo o IBGE, tem pouco mais de 12 milhões de pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. É muita gente. É um grande campo missionário. Fora os 4,5 milhões que se dizem cristãos, que às vezes não estão mais ligados numa igreja, ou às vezes são membros até de uma igreja, mas não vivem uma vida de cristianismo real, sim, né? sim. Então, assim, é um grande campo missionário. O Rio de Janeiro tem de tudo. Você tem comunidade indígena, quilombola, ciganos, refugiados. Você tem as comunidades que têm a sua particularidade, né? Sim. A questão da violência crescente. Então, a campanha de missões estaduais está aí. Você que está nos assistindo, ore por nós. Os nossos missionários estão no campo. As igrejas estão recebendo missionários para dar testemunho. Temos um alvo de 1,4 milhão, né? 1.400.000. Ano passado nós chegamos a 1.220.000. Foi algo inédito para nós. E a gente precisa desse recurso para continuar investindo no campo e ampliando as ações de missões estaduais. Muito bom. Daniel, a gente sabe que muitas igrejas, às vezes, né, são igrejas plenamente abençoadas, têm recursos, têm projetos, igrejas, mega igrejas. O que você poderia dizer para essas igrejas, né? Você tem algum projeto específico hoje que carece de apoio, carece de ajuda, e quem sabe aí vai um colega, vai uma igreja, ou algum irmão, né, empresário que de repente tem uma condição financeira abençoada e queira abençoar. Qual seria hoje um projeto que você gostaria de colocar em evidência? Pastor, essa é uma realidade. Antes até da resposta propriamente dita, eu gosto de frisar a ideia de que o que me fez ser batista, primeiro o entendimento doutrinário, teológico me fortaleceu, mas foi a forma de ser igreja, né? Essa ideia de organizacional, da maneira como a gente trabalha a questão da finança, né? da prestação de contas, tudo isso. Mas uma coisa que me marcou muito foi a ideia de cooperação, né? Que fez a gente chegar onde chegou hoje, né? Foram aqueles missionários que vieram, a igreja se unindo, fortalecendo, aquele tempo em que todo mundo se unia para comprar um terreno, para construir uma igreja e aquele povo celebrava. Essa é a nossa marca, né? O nosso DNA Batista é missionário, né? Então, a minha oração hoje é que nós voltemos a ter esse olhar. A igreja que tem recurso, e aí eu não falo só recurso financeiro, algo que eu tenho percebido numa campanha recente, pastor. Eu preguei de manhã numa igreja que tinha 4 ministérios de louvor. Essa igreja é riquíssima musicalmente. À noite fui pregar em outra igreja numa cidade vizinha. E quando eu cheguei, a primeira coisa que a dirigente do culto disse foi o seguinte: olha, irmão, hoje nós vamos ter que cantar com playback, porque o irmão Paulinho sofreu um acidente de bicicleta e ele não vai poder vir tocar. Então só tinha uma pessoa que tocava violão na igreja. Então a igreja teve que cantar a capela ou com playback. Essa ideia talvez seja uma ideia aparentemente pequena, mas que mostra uma realidade, que essa igreja que tem recurso musical pode ajudar essa igreja menor a melhorar o seu culto, a melhorar a sua dinâmica. Sim. Um músico da igreja pode dar um sábado da vida dele durante um período de 3, 4, 6 meses para ensinar a comunidade, para que daqui a pouco essa igreja tenha músicos. Sim. Então, eu penso que qual é o seu recurso, né? Que recurso essa sua igreja tem? Que recurso o irmão tem? Que pode ser financeiro, mas que pode ser talvez do seu negócio, do seu comércio, que você pode facilitar algo que uma igreja precise, ou de um dom e talento que você pode disponibilizar. Então, a fala Missões Estaduais está focado na igreja que precisa de revitalização,
é hoje o nosso olhar, mas existem necessidades do campo em projetos sociais que quem tem o interesse e a igreja que quer investir pode procurar a gente, Sim, que a gente vai direcionar. Tem projetos que nós somos parceiros, são quase 1.000 crianças cadastradas, crianças em vulnerabilidade social, no projeto PEV. E essas crianças estão lá nas comunidades, se alimentando todos os dias, né, recebendo aula de musicalização infantil, de informática, de reforço escolar. Então tem material, tem instrumento, tudo isso está acontecendo. E Deus tem feito algo tão extraordinário, né, porque onde a gente tem falado, os recursos têm chegado. Sim. Então a gente já doou flautas, já doou violão, já doou roupa, né, uniforme para as crianças. É o Ministério Esportivo que ganhou bola, que ganhou cone. Então as necessidades são muitas, pastor. Imagina. Agora, quem tem o interesse de ajudar, pode procurar e a gente com certeza vai ter um local para direcionar esse recurso, seja na revitalização de uma igreja, seja no suporte a um projeto social. Muito bem, nós vamos deixar o telefone do Daniel Kunta aqui, você pode passar um zap para ele, caso você ouviu toda essa testemunha aqui, a necessidade de missões estaduais, você pode colaborar, né? O telefone vai ficar marcado, você pode mandar um recado para ele, ele vai te direcionar a quem falar. E aproveito aqui, nós estamos aqui na cidade do Duque de Caxias, temos aqui na segunda Igreja Batista de Gramacha, a Igreja Acolher, uma escola de música. Tem uma orquestra aqui, Ariano Suassuna, ministrando para 100 jovens, adolescentes, homens, mulheres, não tem faixa etária, todo tipo de instrumento, desde instrumento de sopro, trombone, trompete, a instrumento de corda, violino, violoncelo, piano, bateria, o que você imaginar. Você de uma igreja local, está próximo da gente, a palavra que ele deu aqui, nós estamos aqui durante a semana, você pode mandar teu menino para cá, Perfeito. Manda de Uber, manda de ônibus, e você só vai ter o custo do transporte, mas a aula é grátis, inclusive com instrumento. Então fica aqui a palavra a você que é de alguma igreja, de alguma denominação, não importa se é batista ou não, nós estamos aqui para servir nessa obra missionária. Daniel, vamos lá então. Para a gente poder fechar aqui esse bate-papo, foi muito bom ter você aqui. Tá? Deus abençoe seu trabalho, disponibilizou o seu tempo, uma agenda corrida, para estar aqui nos atendendo no Brasil Batista. O canal tem a ideia de divulgar aquilo que muitas vezes a igreja local faz e quase ninguém sabe. Sim. Então esse canal surgiu dessa proposta de botar na mídia aquilo que muitas igrejas estão fazendo e inclusive missões estaduais estão realizando e tem sido a diferença aqui na nossa cidade. Já te dou os parabéns pelo seu trabalho e deixo aí a palavra final para a gente poder fechar esse momento aqui. É bom, o papo é bom, né? Dá vontade de a gente ficar toda a vida aí, mas a gente sabe desse tempo. Quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer a você que está assistindo também e dizer que às vezes, pastor, a gente acha que a gente precisa de muito recurso de uma única fonte. Eu queria dizer que se nós pensarmos na ideia de cooperação e se as igrejas adotarem missões estaduais, talvez você não tenha muito recurso para enviar, você pode adotar com R$30 por mês. Uma igreja local pode adotar com R$100 por mês. Então entra no nosso site e diz assim, eu quero adotar, a gente vai fazer um contato contigo, porque todo mundo se unindo ali, a gente vai conseguir sustentar. Quero terminar dizendo que Missões Estaduais está aqui para servir a igreja. Nós estamos para servir a igreja local, caminhar com as associações, para capacitar pessoas e fazer com que a igreja local ela seja cada vez mais relevante. Ela já é por ser igreja, né? O fato de ser igreja já a torna relevante. Mas a gente não funda igreja, a gente não organiza igreja, a gente anda junto com a igreja para a expansão do reino de Deus. Um dos objetivos da nossa campanha, pastor, é que o maior número de pessoas no Rio de Janeiro tenham um encontro com Jesus. Amém. Muito mais do que o recurso financeiro que a gente precisa, sim, mas a gente quer ver esse povo convertido aos pés do Senhor. Amém. E o Rio precisa, né? Demais. Valeu, um abraço, você que está aí nessa audiência, taca o dedo no joinha, se inscreve no canal, compartilha para a sua igreja, para aquele irmão, para o pastor, para o diácono, para poder entender um pouco mais aqui do que Daniel acabou de falar sobre missões estaduais, muito importante aqui na Baixada Fluminense. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.